Quero saúdo aí a todos com a paz do Senhor, uma boa tarde para todos. E eu quero aqui fazer um vídeo, o tema é Filhos de Deus. E sobre, uma palavra temática, corrido, não vou fazer um vídeo muito comprido. Então, é resumido, mas eu vou aqui, através da graça do Senhor, para trazer o maior entendimento que eu possa aqui, para a gente entender bem. Então, nós vamos ler no Evangelho de João, no capítulo de número 3, e o verso 16, bastante conhecida. Então, nós vamos falar aqui sobre a filiação em Cristo Jesus, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E aqui diz, unigênito. Deus enviou, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou, que deu o seu Filho único. Então, a palavra unigênito quer dizer único. Então, dentro dessa palavra, dentro desse versículo aqui, quando eu li isso, depois que eu fiz uma relação de versículo falando que revela sobre o Espírito Santo, e eu fiz uma relação grande sobre de todos os testamentos, o Espírito Santo me deu essa palavra quando eu meditava, e ficou uma pergunta aqui, que é: se Deus só tem um filho, então, e os seres humanos? E a humanidade? Como é que fica nisso aqui? Porque aqui diz o único filho. Por que isso? Porque quando você vê Deus ele tendo um só filho, então Deus só tem um herdeiro. Então Jesus como único herdeiro, ele não foi egoísta em si mesmo. Quando você vê que quando Deus ele envia o seu filho, você vai discorrendo esse vídeo aqui, você vai perceber bem isso. Que quando você vê Deus enviando o seu único filho, e Jesus se propondo a vir, você vê que ele não foi egoísta em si mesmo. Você vai perceber isso, ele como o único filho de Deus. Porque a herança é toda dele, porque Deus só tem um filho, então ele só tem um herdeiro. Então fica essa pergunta: se Deus só tem um filho, então qual será da humanidade? E a resposta está, quando você vira essa página de Evangelho de João, no capítulo 3, verso 16, você vira a página e vai para o capítulo 1, para o verso 11, 12, 13 e 14. Você vai encontrar a resposta. Você vai encontrar a resposta. Mas ela não é limitada só a isso daqui. Daqui nós vamos partir para Romanos capítulo 8 e Gálatas 4, né? E vamos no capítulo 9 de Hebreus também. E nós vamos verificar isso daqui para você ver a necessidade. Diz assim: veio para os que era seu e os seus não receberam, mas todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram da sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Então, é uma palavra temática, é uma palavra sobre filhos de Deus. Então, a resposta, uma das respostas está aqui, começa aqui, no Evangelho de João mesmo, a resposta, no capítulo 1. Por quê? Porque ele diz que aqueles que o rejeitaram, os que rejeitaram a ele veio para eles, para os que rejeitaram. Mas o que recebe ele deu o poder. Então, a palavra destacada aqui é: mas a todos quanto receberam. Então, por que a necessidade de receber Jesus? Porque se Deus só tem um filho, então ele só tem um herdeiro. Então você nunca vai receber a herança de Deus prometida no Velho Testamento, através de Jesus Cristo, da promessa de enviar o seu Filho unigênito, sem receber a Jesus. Essa é a realidade das Escrituras. Revelado no Velho Testamento, né?
e se cumpriu através de um Novo Testamento, que diz aqui que os que receberam se tornaram, deu-lhe o poder de se tornarem filhos de Deus. Então a necessidade de receber Jesus é essa, para se tornar filho de Deus. E como você recebe o Espírito de Deus? Nós, mas vê até o fim desse vídeo, vê até o fim, porque vai ser útil, tanto para a pessoa não crente, como para as pessoas crentes. Romanos, no capítulo de número 8, diz assim, o verso 13, diz: porque se vivemos segundo a carne, morreremos, mas se pelo Espírito mortificarmos, se o Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E esse é o poder de se tornar filho de Deus, é ser guiado pelo Espírito Santo. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viver de outra vez em atemorizados, isso é, com medo. Porque a fé, ela lança fora o medo. Aonde tem fé não tem medo. Por quê? Porque a palavra de Deus, ele é soberano toda a vida. Então, onde você crer na palavra de Deus, crer na voz de Deus, crer naquilo, então ela tira o medo. Então, o que acontece? Não viver atemorizado, mas recebeste o espírito de adoção. O poder é a adoção. Mas essa adoção, ela tem que ser legitimada. Que diz, adoção, baseada na qual chama Abba Pai, que quer dizer paizinho querido. Isso quer dizer, quando a Bíblia revela aqui, Abba Pai, isso quer dizer que quando você se torna filho de Deus recebendo Jesus, você recebe esse poder, você passa Abba Pai, quer dizer paizinho querido, você passa a intimidade com Deus. Através do nome de Jesus, você se dirige a Deus, o Pai, e você diz, paizinho querido. Quer dizer, você passa a ter intimidade com Deus. Através de Jesus Cristo. Paizinho querido, Abba Pai. O próprio Espírito identifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O Espírito de Deus identifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então isso te dá o quê? Isso te dá fortaleza. E, ora, se somos filhos, também herdeiros. Herdeiros de Deus, com herdeiro de Cristo. Se com Ele sofremos, também com eles seremos glorificados. Bem, quando se fala aqui de herdeiro, a gente tem que pensar, quando se fala de herdeiro aqui, de herdeiros, você tem que pensar em testamento. Por quê? Porque testamento está ligado à herança, à herdade, herdeiro. Então você vê um Velho Testamento e um Novo Testamento. Então, falando sobre o Espírito de Deus, o Espírito de Deus é o selo, é a autentificação de filiação de filhos de Deus. Porque nós passamos a crer em Deus através de Jesus Cristo e somos guiados pelo Espírito e assim somos automaticamente selados. Então, nós temos, é como você registrar um filho no cartório. Ele é teu filho legítimo por quê? Porque foi carimbado, legitimado. Assim é o crente. Então, quando se fala disso, fala de herança. Então, herança, e fala de testamento. Quando se fala de testamento, fala de herança, fala de testamento. Então diz aqui, ó, falando sobre isso, está aqui, ó. Aqui nós vamos ver sobre o testamento. Por que Jesus veio? Porque ele morreu. A necessidade dele morrer. Porque sempre fica perguntando, por que Jesus morreu? Nós vamos falar sobre isso agora. Porque a autentificação de filiação tem tudo a ver com a morte de Jesus. Por quê? Porque ele é o único herdeiro. Então, se você vê um único herdeiro, então, para você ser herdeiro daquele que é o único herdeiro, adotado como filho, diz aqui o texto, porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento só é confirmado no caso da morte, visto que de maneira nenhuma tem força a lei enquanto viver o testador. Isso é, você só passa a ser herdeiro
de um testamento quando o testador que deixou a herança para você morre. Então Jesus pega o cálice, levanta o cálice no dia da ceia e diz: esse é o novo testamento no meu sangue. Isso é, ele estava ali selando a filiação dos discípulos e de todo aquele que cresce, através da regeneração pelo Espírito Santo de Deus. Então, nessa palavra, você vê a necessidade da morte de Jesus. Ele diz: Pai, se possível for, passe de mim esse cálice. Todavia seja feita a tua vontade, não a minha. Então, o que você vê? O que você observa nessa voz de Jesus, nessa palavra de Jesus? Você entende, nós entendemos que é Deus, o Pai, Ele é que quer que os homens sejam herdeiros. Ele olha para a humanidade e vê a humanidade sem uma herança. Então, Ele envia o teu único filho, para aquele que receber Ele, seja herdeiro juntamente com Ele. Diz com herdeiro, isso é juntamente com Ele, com herdeiro de Cristo. Herdeiro de Deus com herdeiro de Cristo, isso é juntamente com Ele. No capítulo de Romanos 8, a partir do verso 13, 14, 15. Então, aqui ele diz, o carteiro dos Hebreus diz que o testamento antigo foi feito com sangue de animal. Mas o novo foi feito com sangue do testador, que é sendo o único herdeiro. Então nós fomos adotados como filho legitimado através do sangue de Jesus e da regeneração pelo Espírito Santo de Deus. Agora,